Para que foi feito o homem? O homem foi feito para conhecer, amar e servir a Deus nessa vida para gozar a Deus em toda a eternidade. Santo Afonso explica muito bem no Preparação para a Morte justamente isso, que a única coisa que importa é atingir esse fim. A única coisa que importa é a salvação da nossa alma. Vencendo, conseguindo salvar a nossa alma, nós tivemos tudo. Se nós não conseguimos salvar a nossa alma, não importa quanta riqueza nós acumulamos, quantos milhões de seguidores no Instagram nós conseguimos acumular, quanta riqueza nós conseguimos acumular, tudo está perdido. E para começar a live de hoje, pessoal, eu quero passar para vocês um vídeo em primeira mão que eu trouxe de uma série belíssima de um canal de TV espanhola que conta um dos episódios mais belos da história da igreja, que ocorreu com São Francisco de Borja. Esse episódio ele tá na História da Companhia de Jesus, que nós publicamos na Darwinac. É muito famoso, né? Então eu vou passar para vocês uma cena de série que vocês vão ficar muito edificados. Então, do que trata a cena? São Francisco de Borja, ele era então como que o braço direito do homem mais poderoso do mundo, o imperador Carlos V. O imperador Carlos V, ele era casado com a rainha mais bela de toda a Europa, que era a rainha Isabela de Portugal. E aí a rainha, ela morreu muito nova em trabalho de parto. E aí o imperador Carlos V, como amava a rainha Isabela de Portugal profundamente, ele se recolhe ao mosteiro, porque era o imperador catolicíssimo. Lembram-se que quem acompanha as ações católicas já sabe que o CDB, a gente vai mostrando várias coisas para vocês aqui. Uma delas é que no século XVI, quando estourou a Revolução Protestante, dois grandes reis estiveram do lado da Igreja Católica, que era o rei Carlos V da Espanha e o rei Dom João III de Portugal. Carlos V, muito católico, quando a sua esposa morre, ele vai para o mosteiro se retirar e manda o seu braço direito, São Francisco de Borja, e o seu filho, Filipe II, irem em cortejo com o corpo até o sul da Espanha, em Granada, para enterrar sua esposa. Só que como o corpo demora muito tempo a ser enterrado, quando Francisco de Borja vai reconhecer o corpo já está em estado de putrefação. E ali ele fica muito chocado em ver aquele corpo belíssimo em estado de putrefação com cheiro horrível e vai falar uma frase que entrou para a história, que é: juro a partir de hoje nunca mais servir a senhor que possa morrer. No futuro ele vai se tornar o terceiro superior geral da Companhia de Jesus e um grande santo da Igreja Católica. Quem é a Companhia de Jesus? É a ordem dos homens que fundaram o Brasil, que nós também já falamos várias vezes nisso aqui em outras ações católicas, né? Percebam que cena linda, tenham isso que eu tô falando em mente conforme o vídeo passa, né? Então é belíssimo. Vamos lá. Então aqui, como vocês estão vendo, a imperatriz morta e o imperador Carlos V contemplando o corpo da sua amada. Majestad. Abandono la corte. Cuidaos de hacer todo cuanto aquí sea menester. No me pidáis más de lo que puedo dar. Cada minuto que paso ante su cuerpo, solo pienso en cómo hacer para seguirlo. Solo Dios me puede ayudar. Vejam a beleza que há nessa cena. Então, a presença da igreja com cardeal, todo um séquito, a rainha ali devidamente preparada para a morte e para ter um enterro católico.
Aqui, nesse trecho do vídeo, está, então, São Francisco de Borja, na esquerda, esse grande nobre da Espanha no século XVI, braço direito de Carlos V, que vai se tornar superior geral dos jesuítas, de família nobríssima. E do lado, o filho de Carlos V, Filipe II. Então é o Francisco de Borja que vai falar aquela frase, como eu disse, juro a partir de hoje nunca mais servir a Senhor que possa morrer. Eu quero que vocês reparem nessa cena, como Francisco de Borja até não consegue respirar, porque o corpo está em putrefação, daquela que é a imperatriz mais bela, né, de toda a Europa, e como ele fala a frase. Então reparem muito bem o resto da cena e a precisão com que o seriado retrata tudo isso, né? No puedo jurar que esta sea la emperatriz. Pero sí juro lo que es su cadáver el que aquí ponemos. Y juro también nunca más servir al Señor que pueda morir. Vejam que impressionante, né? Então, São Francisco de Borja diz a famosa frase ali, abraça Filipe II, todo um cortejo atrás com católicos, no túmulo da Rainha Isabel de Portugal, brasão português ali à direita, né? O crucifixo gigantesco no fundo de Nosso Senhor. Então, belíssimo. E agora, na parte final do vídeo, nós vamos ver o imperador Carlos V indo para o retiro, né, cumprir o seu luto e rezar, o que também é impressionante, né? Então, toda essa construção da série Carlos Rei Imperador, de um canal espanhol chamado RTVE, é belíssimo, né?
Belíssima essa cena. Então, quanta riqueza a gente extrai de 5 minutos de vídeo ali, né? Contemplando o que Carlos V viu ali, né? Nenhum dinheiro que ele tinha, nenhuma nação, o poder, nada do que ele tinha em termos materiais, ele poderia empregar para fazer com que a sua esposa tivesse viva. É claro ali que com todo o poder que ele tinha, ele não poderia lograr que a sua esposa tivesse 1 minuto de vida a mais. Então, não serviu de nada todo o poder do homem mais poderoso do mundo da época, então Carlos V. Basta lembrar que ele tinha a Espanha, grande parte do que a gente conhece hoje como Holanda, Bélgica, trechos da Alemanha e da América Latina. Tudo aquilo que ele tinha, nada ele poderia empregar para adiar a morte de sua esposa, a imperatriz Isabel de Portugal. E se contemplarmos a morte da imperatriz de Portugal, nós vemos que aquilo ali para ela foi o dia da perda. Ela perdeu toda a sua beleza, a sua riqueza, a sua honra, os prazeres que ela tinha, tudo aquilo ela perdeu. E Santo Ambrósio vai dizer sobre essas coisas que não são nossas as coisas que não podemos levar conosco, somente a virtude que nos acompanha. O que eles têm hoje? Nada, né? Então não sobrou nada de todas essas coisas. E é por isso que nós sabemos que grande parte dos poderosos deste mundo, quando eles estiveram nos seus últimos momentos, eles refletiram sobre o quão bom seria se eles não tivessem nessas posições cômodas. Então, se pensarmos no Papa Leão XI, por exemplo, ele vai dizer que melhor tivesse sido porteiro do meu monastério do que Papa. Honório III, melhor tivesse permanecido na cozinha do meu convento para lavar os pratos. Felipe II, que é o jovem filho do Carlos V, conforme nós vimos no documentário, ele vai chamar o seu filho, Felipe III, quando ele estava prestes a morrer, vai mostrar a sua condição para ele e dizer o seguinte: vê, príncipe, como se morre e como acabam as grandezas do mundo. Ó, se tivesse sido frade de qualquer ordem, em vez de ter sido um monarca. O que a gente vê é a todo momento esses homens que eram reis e que eram papas tendo uma visão correta da morte, desse momento, e do quanto o que importa acima de todas as riquezas, acima de todas as honras, dos prazeres, é conhecer, servir e amar a Deus nessa vida para atingir a visão beatífica na próxima.